O Trilhas da Democracia dá continuidade à série especial de programas sobre racismo institucional, discutindo hoje o racismo institucional nas universidades. Os nossos convidados são Elizabeth Pinto, professora da Universidade Federal da Bahia, e Karru Pataxó, estudante do curso de Direito da UFBA e coordenador-geral do Núcleo de Estudantes Indígenas da UFBA e coordenador do Fórum Nacional dos Estudantes Indígenas e Quilombolas. Professora Elizabeth, Karru, sejam muito bem-vindos ao Trilhas da Democracia. É um prazer enorme recebê-los nesse espaço em que a gente discute e defende a democracia e os direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Beth. Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu agradeço e me sinto muito honrada de estar aqui e aqui junto com o Karru, não é? Que nosso amigo aqui também da Universidade Federal da Bahia. Seja muito bem-vindo, Karru. Miriaú, Auere, Arnan, Cortume, Akanru, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, pelo convite, professor, para estar aqui batendo esse papo. Sou Karru Pataxó, como foi dito, estudante de Direito aqui na Universidade Federal da Bahia, e vamos lá bater esse papo interessante sobre racismo. Eu gostaria de iniciar esse nosso diálogo citando um parágrafo de um artigo escrito por você, Elizabeth, tendo como coautora Cláudia Isabelle Santos. O artigo é intitulado Professoras, Professores Negras e Negros na Universidade, Trajetórias de Inclusão e Permanência. Eu gostaria de citar, então, um parágrafo, e abro aspas: a questão da cor passou muitas vezes despercebida. O racismo passou a ser ignorado como quem não quer enxergar. Entretanto, a vivência universitária ajudou muitas mulheres negras a se valorizarem ao tempo que começaram a respeitar sua ancestralidade e sua história. Essas mulheres fizeram seus concursos, porém se deparam com racismo institucional que não é exercido pelas cadeiras ou pelas paredes. São os colegas, seres humanos comuns, que despertam na presença do negro todo o seu descontentamento ao ter que partilhar o mesmo espaço de trabalho com pessoas pretas. Dessa forma, promovem a morte da trajetória de trabalho com requintes diferenciados. Classificar as mulheres como loucas é uma coisa muito comum. As negras, quando manifestam e expressam seus sentimentos ou relatam racismo, são chamadas de mentirosas, pois a existência desse crime velado é negado. Dessa forma, essas mulheres tornam-se antissociáveis e desequilibradas. São avisadas cotidianamente que estão fora de contexto. Fecha aspas. Na sequência, vem uma citação de Lélia Gonzalez. Elizabeth, o racismo da extrema-direita é explícito, aberto, talvez essa seja uma das diferenças em relação às direitas, que precederam esse avanço desse movimento da extrema-direita no Brasil desde 2013, 2016, que vai ter o seu ápice durante os 4 anos do governo Jair Bolsonaro. Mas a conclusão a que se chega, pelo menos a conclusão a que eu cheguei da leitura do teu texto, e desses 2 parágrafos em particular, é que ela também está presente, o racismo também está presente no seio da esquerda, no seio de determinados segmentos da esquerda, entre docentes e dirigentes de instituições de ensino superior. Essa minha conclusão é equivocada, Elizabeth? É apressada? Ou ela está contemplada naquilo que te moveu na redação desse texto junto com Cláudia Isabel Santos? Por favor, Elizabeth. Olha, você está correto. E o que eu penso, o racismo
É claro que quando você pensa na direita, você vai pensar na não mobilidade social, não é? Você vai pensar que essas pessoas também negam o racismo, né? Elas acham que é mais natural as pessoas serem um bom pobre, né? Um bom negro, né? Um negro que doce. Elas não admitem que as pessoas pensem por si mesmas, né? Agora, não é diferente também quando a gente pensa numa esquerda, não é? Então, e é triste recentemente, porque você percebe que alguns estereótipos em relação à população negra, população indígena, população cigana, ela se reproduz, não é? Também na esfera da ciência, também na esfera da sociologia. Porque, no fundo, as pessoas elas podem ser marxistas, acreditar na existência de uma sociedade igualitária, né? Esse pode ser, às vezes, até o dogma de fé dela. Mas ela não pensa que ela pode ter como parceiros pessoas revolucionárias negras. E é um racismo explícito, sim, quando as pessoas dizem que a primazia está na classe social, não é? E negando a história. É isso que é o trauma. Eu tenho trabalhado o trauma, o racismo como trauma. O trauma, o que é? É a negação da existência, é a negação da queixa do outro, não é? Então, e isso você vê pessoas marxistas, socialistas, pessoas de esquerda, que são sexistas, pessoas de direita que são sexistas e que às vezes a gente consegue conversar com pessoas que são conservadoras, não é? E quando eu digo conservador, não estou dizendo, não estou falando dessa brutalidade, dessa atrocidade, não é? Que a gente não pode comparar esses últimos anos que nós estamos vivenciando e chamar essas pessoas de conservadoras, né? Então, é o ultra conservadorismo, é uma perspectiva extremamente fascista e nazista da própria história. Então, na universidade, eu me deparo constantemente com isso, com pessoas, com várias narrativas. E uma coisa que a gente, para finalizar, para a gente ir abrindo aí para o debate, não é? Também é assim, existe uma questão que é a inveja e a soberba. A gente trabalha muito pouco isso no âmbito das organizações, né? Então, existe sim, e o capitalismo faz uso disso, não é? Da vaidade, da inveja, não é? Tem até um texto muito interessante que fala sobre os 7 pecados capitais, não é? E como o capitalismo vai utilizando-se também disso. E nas empresas, então faz parte da cultura organizacional, né? Então, muitas pessoas que se dizem de esquerdas eram contra as cotas, né? Então, nós devemos pensar muito nisso. E muitas colegas me falam que são pessoas boas, são pessoas generosas, mas elas dizem para mim, não fale tanto do racismo, isso incomoda as pessoas, né? E aqui eu finalizo, acho que Canhu pode ter a fala dele, depois a gente vai debatendo mais no decorrer, né, do processo. Canhu, Elizabeth usou 2 expressões e eu gostaria de passar para você essa bola, né? Ela falou do racismo como trauma, né? Por favor, me corrija, Elizabeth, se eu tiver... Então, você... Está difícil a escuta. Eu disse, você usou 2 expressões que eu repasso agora para Canhu, para comentar. Uma foi racismo como trauma, né? E que você tem vivenciado o racismo como trauma. E antes disso você falou que quando a mulher, quando o negro, né, se apresenta numa postura passiva, ele é aceitado socialmente, né? Mas quando ele demonstra uma postura altiva, reivindicatória,
né, ele recebe logo o rechaço desse posicionamento conservador e ultraconservador no campo das relações étnico-raciais. Kanhu, você vive essa experiência se repete em relação aos povos indígenas? Professor, eu acho que o que a professora Elizabeth traz é muito do retrato que a gente tem nas comunidades indígenas, né? E aí, o mais incrível é que quando ela falava, e depois o senhor repetia, né, essa velha frase que a gente já conhece bastante, que é exatamente do sempre dócil, né? Quem não já ouviu, né, aquela velha passagem do bom selvagem, né, daquele selvagem, né, que é o mais adequado para a sociedade. Né? Então, essa ideia de que a gente precisa, e aí também os povos indígenas, de que precisa ter uma certa caricatura, né, para ser bem recebido pela sociedade, né, isso acontece e não acontece somente com a gente, né? A gente tem visto que o racismo estrutural que a gente tem no Brasil, ele é um racismo impregnado de tal forma que a gente vê ela se repetindo e sendo colocada, e aí a professora trouxe uma coisa bem interessante, que é exatamente dentro da própria educação, né? Quando a gente vê que esse processo de discriminação, esse processo de racismo, ele está tão impregnado que é natural, e a gente tem visto isso ocorrer dentro das escolas, onde atividades e o Dia do Índio, ele é utilizado muito mais hoje como um reforço, né, de racismo, né, de estereotipação, né, do indivíduo indígena, do que, de fato, né, marcar um dia para poder conscientizar as pessoas, né? A gente tem visto que esses espaços que a gente tem hoje é um espaço muito mais de reforçar o que a gente vem sofrendo há muitos anos. Eu sempre gosto de dizer que o racismo com relação à pessoa indígena, ela é a pior possível, no sentido de que até o debate ele é invisibilizado. Né? O debate sobre o racismo da pessoa indígena, se você ver, você vai encontrar primeira coisa que é pouca literatura, né, pouco artigo escrito sobre esse tema. Né? Parece que o racismo, com relação à pessoa indígena, ela é tão bem aceita pela sociedade que, inclusive, a gente não vê debate sendo feito sobre esse tema. A gente vê que a invisibilização é gigante. Eu falava, inclusive, que se a gente vê a história do nosso país, a história da Constituição do nosso Estado brasileiro, a gente essa repetição com relação ao racismo, à discriminação dos povos indígenas, ele vai se repetindo nas estruturas de Estado, né? Seja ele na tentativa de anulação, inclusive eu tratava uma certa vez em um debate, que o racismo com relação aos povos indígenas, ele é tão camuflado, tão bem feito, que a própria legislação ela foi feita para isso. Eu falava isso sobre a Lei 6.001. Né? A Lei 6.001, ela tinha um estabelecimento em um dos seus parágrafos que tratava o índio como se fosse uma condição temporária. É como se eu pudesse ser índio por uma escolha simplesmente, né, de achar assim, hoje eu quero nascer em uma comunidade pataxó para mim poder ser Kanhu pataxó e viver como pataxó, como se fosse uma condição simplesmente, né, de eu ser ou não ser, né, como se ser negro fosse uma situação, né, que a pessoa se chegasse do nada, eu quero ser negro, eu vou nascer negra, e assim, então a gente vê isso na legislação indigenista muito claro, né, onde diz que o índio, inclusive, num processo de entendimento com relação ao Estado brasileiro, ele teria uma espécie de um período transitório, né? Era mais ou menos isso que a lei traz, né? De que ele vai ter esse período transitório, de que, né, ao conhecer as leis e ao conhecer o Estado brasileiro, ele deixaria de ser índio. Isso é o que a legislação vai trazer na interpretação dessa legislação. Então,
a gente vê que a discussão e o tema racismo, inclusive, dentro dos povos indígenas, é uma discussão muito, de fato, ainda nova, né, nesse sentido de que a gente tem pouca coisa escrita e dialogado, né, e debatido sobre essa questão. Inclusive, a gente tem tentado avançar nesse sentido de trazer para o meio, né, do debate sobre o antirracismo, né, é exatamente a questão indígena, até porque a gente não pode entender, inclusive, que a ideia de estereotipar a pessoa indígena não é racismo, né? Porque quantas vezes eu vejo pessoas, né, chegar para mim e dizer, você é mais índio do que aquele ali, um parente pataxó mesmo, só porque o parente pataxó tem característica negroide e por isso, né, ele não é indígena. Então, a gente vê o quanto parece ser uma coisa natural e as pessoas não fazem, e quando a gente corrige, as pessoas não se corrigem, porque ela continua ainda a fazer aquilo porque ela quer afirmar que ela entende quem é que deve ser índio ou não. Né? Então, é o que a gente vem vivenciando nesse meio, é uma batalha, né, difícil das pessoas compreender quanto esse debate sobre a questão racial entre os povos indígenas é difícil para a gente, não é fácil uma discussão, não é uma discussão simples, até porque é uma discussão muito complexa, né? Falar sobre o racismo não é simplesmente dizer, né, como a gente compreende, né? Mas é como a sociedade tem transformado isso num sistema muito bem estruturado para poder sempre deixar e garantir que as pessoas, né, e esses públicos, seja indígenas, seja negros e entre outros povos tradicionais, eles sejam apartados da sociedade, né? Como se a gente tivesse que viver o velho apartheid. Elizabeth e Canhu, vocês se encontram na cidade que tem o maior percentual de população negra, né, que é a cidade de Salvador, e a segunda capital, por favor, me corrija, Carrão, se eu estiver equivocado, a segunda capital só perde para São Paulo em número de indígenas. Não é? Eu gostaria agora de deslocar o olhar para o outro lado da moeda, né? O lado da moeda da entrada, né, de negros, negras, representantes dos povos indígenas no espaço acadêmico universitário. No dia 27 de abril, ocorreu uma live com o seguinte título: Mães empregadas domésticas, filhas e filhos doutores, onde participaram Matilde Ribeiro, Acácio Almeida, Creuza Maria, Luísa Batista, Luciana de Oliveira, sob a mediação de Geisiane da Silva. Eu perguntaria a você, Elizabeth, qual é, você que estuda, né, estuda e vive, né, essa realidade da Universidade Federal da Bahia, como é que se dá a presença, né, do negro, da negra na docência, né, e no campo da pesquisa, particularmente na formação de doutores? E depois, na sequência, Canhu, eu gostaria que você dissesse no que diz respeito aos estudantes de graduação. Né? Realmente a universidade vem mudando de cor, né? Os bancos escolares vêm mudando de cor, têm se tornado mais diversos, ou isso é um exagero da propaganda? Elizabeth, por favor. O som. Está silenciado o som. Você tem que desmutar o... Pronto. Agora, pronto. Isso. Eu estou ouvindo um pouco ruim, não estou conseguindo... Tem coisas que ficam meio inaudíveis para mim. Mas acho que entendi a sua pergunta, né? Eu acho que, de fato, está ocorrendo grandes transformações.
no espaço da universidade. E essas transformações, elas se dão pela presença, pela própria presença negra, né? Eu acredito que as cotas, elas foram e são um instrumento de justiça social. É uma possibilidade, eu acho que ainda que pequena, de reparar, né, os danos causados à população negra. É claro que o Brasil é um país de dimensões continentais e você vai ter, por exemplo, na USP, a gente tem, entre todos os professores, segundo algumas pesquisas, 4% de professores negros. Nas universidades do Norte e Nordeste, você tem um percentual maior de negros. Nas universidades do Sul também são poucos negros. Mas na soma total, são poucos. Mas os alunos, eu acredito que tem feito a diferença as cotas. Então, você pode pensar a universidade pública antes, né, e depois das cotas. É claro que eu sou de São Paulo e vim para a Bahia em 2009, com a ilusão que eu, estando aqui nesse estado, né, a Roma Negra, eu iria encontrar muitos professores negros se debatendo comigo nos corredores, né, discutindo temas. Isso não existiu, né? E ainda eu estou no Instituto de Psicologia, que tem 2 cursos, o curso de Serviço Social e o curso de Psicologia, e o curso de Psicologia tinha muito poucos negros em 2009, quando eu cheguei aqui, né? E não tinha professores também. Então, o que a gente pode pensar disso? Né, que a Universidade da Bahia, uma das primeiras universidades do Brasil, que teve a possibilidade de ter em seus quadros Guerreiro Ramos e não o quis, né? A professora Josildete Consorte, né, que professora emérita da PUC São Paulo, que era daqui, mas que traz na sua história uma fala muito incisiva e discriminatória que um professor disse a ela, por que ela iria aprender inglês, que era uma mulher negra, né? E ela acha o seu chão e a possibilidade de seguir carreira na PUC São Paulo. Então, a universidade também, ela precisa se pintar de povo. Ela nunca, eu acho que que ficou muito evidente, 2 projetos societários diferentes. Um projeto de universidade para todos e um projeto de universidade para poucos. E isso foi claro, porque foi o próprio ministro da Educação que disse que a universidade era para poucos. Paulo Guedes disse, não é? Que foi uma mentira também, né, que tentando imprimir na população pobre a incompetência. Então, e fazendo com que a sociedade mais ampla acredite, né, que a universidade, que ele está pagando pessoas vagabundas, não é, indígenas, negros, para estarem na universidade com o dinheiro da classe média. Não é verdade, e a universidade ganhou muito com isso. Ganha em potência, ganha em pensar a diversidade. É claro que, com o aumento, ampliação de alunos negros e indígenas no espaço da universidade, você tem uma outra perspectiva também, que é as cotas epistemológicas, ou seja, já não é mais permitido executar o epistemicídio, fazer com que alunos negros e indígenas passem a se ver com o olho do pesquisador, do escritor opressor, que por mais bonzinho que seja, por mais letrado que seja, o trabalho não deixa de ter um viés discriminatório. Falo isso em função de ser uma admiradora de Florestan Fernandes, de tê-lo conhecido, né? Mas, ao ler algumas obras dele, principalmente quando ele fala da população negra, ele traz no seu bojo todo um processo de discriminação. Ele reafirma
toda uma perspectiva discriminatória. Talvez seja pela filiação ao funcionalismo, né? E ele faz uma micro pesquisa, não é, que é tida pelos outros pesquisadores como uma macro pesquisa, como uma macro sociologia. Ele pesquisa na integração do negro na sociedade de classe, os negros do Bexiga, não é? E outros já fizeram críticas, mas eu coloco que, ao fazer essa crítica à obra, não ao Florestan, eu sofri por várias vezes discriminação, e as pessoas me chamarem a atenção, dizendo: quem é você para fazer essa crítica ao Florestan Fernandes? E uma dessas, eu estava dando uma aula na Espanha, não é? Na Universidade de Barcelona, e foi muito interessante, porque eu estava fazendo o curso, ela pediu para discutir, né? Uma das professoras, e aí entrou uma professora brasileira na sala, e ela fica histérica, porque ela diz: como que você fala assim de Florestan Fernandes? Mas aí eu, educadamente, perguntei o que ela tinha lido de Florestan Fernandes. Ela nunca tinha lido nada, mas ela disse para mim: mas ele é o Florestan Fernandes. Eu disse: eu sou Elizabeth Pinto, que li a obra dele, as obras dele, muitas, não é? E principalmente aquelas que ele escreveu sobre o negro. É claro que a gente atribui a ele o valor de todo o trabalho dele, não é? Mas também a gente não pode passar a se ver a partir das conclusões racistas também que ele tem, ainda que não tivesse a intenção clara. Mas uma coisa eu quero deixar registrado aqui: também fazem isso com a produção negra. As descobertas de Florestan Fernandes, Virgínia Bicudo conseguiu fazê-las 10 anos antes. No projeto Unesco, o Florestan Fernandes coloca todo o trabalho da Bicudo como um apêndice. E a Virgínia Bicudo tem sido resgatada pelos pesquisadores negros. Então, faz uma diferença muito grande. Da mesma forma que a Alice Walker conseguiu resgatar Zora, que também foi colocada de lado pela intelectualidade nos Estados Unidos, não é? Então, o que existe é uma morte, sim, né? Uma morte dessa trajetória negra constante, não é? E que eu acredito nos avanços, e sou uma pessoa esperançosa, eu acredito que a gente possa construir uma nova sociedade, e estamos construindo, não é? Quando eu vejo no serviço social hoje debatendo, porque você dá aula no serviço social também, o meu trabalho, o serviço social e a questão racial, foi o meu TCC da década de 80. Então, você imagine o quanto eu sofri, o quanto as pessoas desqualificaram o meu trabalho, porque diziam que era culturalista, depois passou a ser pós-moderno. Mas hoje as pessoas usurpam disso. Então, existe também uma usurpação de toda a produção feita, não é? Pela população negra. Agora está na moda. Então, as professoras brancas, que não sei por que também não se apropriaram disso antes, hoje elas estão falando de raça, de racismo. Mas até pouco tempo, elas exerciam com os alunos também todo um racismo, porque diziam: não, o importante é classe social. E quando você diz que para o outro que é importante é classe social, você está reforçando ao outro que a trajetória dele, que a perspectiva dele, que as queixas que ele traz não são verdades, entendeu? Então, ele passa, em termos de Goffman, ser o sujeito desacreditado e desacreditável, né? Então, eu acho que é isso, senão eu fico falando muito, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Canhu, eu teria, na verdade, 3 perguntas a partir do que Elizabeth disse. Em primeiro lugar, né, se a realidade da discência, né, o corpo estudantil, você que tem digamos, um olhar nacional, né, por coordenar uma organização de caráter nacional, mas também
de caráter local da UFBA, os estudantes da UFBA, né? Eu queria que, em primeiro lugar, você dissesse qual é a dimensão dessa transformação resultante da adoção do sistema de cotas para os índios, para os povos indígenas e os povos quilombolas, né? Jovens oriundos dos povos indígenas e das comunidades quilombolas. Segundo, se você tem informações sobre a presença de jovens oriundos, né, dos povos indígenas e das comunidades quilombolas entre docentes e pesquisadores das universidades. E por fim, não é, sobre extemicídio que Elizabeth fez referência, eu queria te perguntar sobre como é que os povos indígenas se sentem quando, por exemplo, determinadas descobertas que já foram feitas, né, num passado milenar, por exemplo, quanto ao uso da ayahuasca, do perote, né, dos índios mexicanos, quando eles são recuperados agora para pesquisas, por exemplo, a pesquisa sobre microdosagens para fins curativos da depressão. Como é que você pensa essa utilização de saberes, de descobertas, né, de muito tempo atrás por parte dos povos indígenas? Por favor, Kanhu, fique à vontade para responder da forma como você quiser. Pronto, deixa eu tentar aqui ver como é que eu faço. Primeiro, assim, professor, de fato, a gente vê uma transformação dentro das instituições quando você consegue ver mais cocares, mais cores dentro da universidade, né? De fato, as políticas de ações afirmativas, que a gente sempre chama de cota, ela conseguiu, de fato, cumprir um papel importante. Claro que não resolveu todo o problema que a gente tem, até porque, como a gente colocou, esse problema ele é estrutural ainda, né? O racismo ele é um problema estrutural, não é à toa que a gente tem as políticas de ações afirmativas para exatamente quebrar isso, né? Hoje a gente consegue ver dentro da universidade, né, mais a cara do povo de fato, a gente consegue ver mais pessoas negras, a gente consegue ver mais indígenas, mais quilombolas dentro das universidades, povo cigano, exatamente porque a gente conseguiu ter uma política que ela pudesse tentar reparar, né, esses 500 anos aí, né, de puro apartheid, né, onde, primeiro, não compreendia a gente enquanto ser humano, tanto os povos indígenas como os povos negros, e essa evolução, ela continuou no passar do tempo, como a professora coloca, às vezes o racismo ele é muito silencioso, né, a forma que as pessoas, né, tratam, às vezes, é tão silenciosa, mas ela ainda é muito dolorosa. A gente consegue ver hoje, né, um avanço gigante dentro de muitas instituições, mas ainda está aquém do que a gente imagina ideal. A gente compreende que a população, por exemplo, indígena não é gigante no país, e por isso a presença também das universidades não é tão gigante, mas mesmo assim não é ainda a presença razoável que deveria ter pela população que a gente tem, né? A gente está dentro do segundo estado com maior população indígena, que é o estado da Bahia, e a gente não tem uma presença da mesma proporção dentro das universidades, dentro dos institutos federais, a gente tem uma ausência gigante, mas isso se dá também, professor, pela uma outra situação, né? Às vezes a gente pensa a política de uma forma muito desconexa. Quando se pensou na política de ações afirmativas, a gente achava que colocar todo mundo para dentro da universidade era muito fácil, né? E a gente vê que não é isso. O que a gente vê uma universidade que às vezes é aberta para a gente poder entrar, mas também ela é muito proporcional para colocar a gente para fora, porque permanecer dentro da universidade não é barato, né? Vim cá para a cidade, por exemplo, de Salvador, que eu estou aqui, né? Um aluguel caro, a gente acostumado dentro da nossa comunidade, onde a gente não paga aluguel, né? Acostumado dentro da nossa comunidade, onde a gente tem uma comunidade que nos dá todo apoio, né? A questão econômica não é o nosso maior problema dentro das comunidades, porque a gente tem sempre ali a condição de se ajudar, né? Ninguém passa dificuldade exatamente porque a gente acaba, né, se ajudando. Quando você vem para dentro da cidade,
aqui como diz aquele ditado popular, é cada um por si, Deus por todos. A gente vive uma verdadeira selva de fato, né? Aqui é uma selva, né? Onde os grandes bichos é o próprio ser humano, onde ele a todo momento ali as pessoas nem se conhecem, nem se fala, e a gente vê que isso também é um desafio para o estudante que vem das comunidades, né, mais simples, morar numa cidade, estudar numa cidade como essa. Né? Mas a gente vê que transformações também estão na docência, né? A gente vê que, ultimamente, muitas das universidades nossas, a gente tem avançado, hoje a gente tem vários pesquisadores nossos, né, alguns de nomes bem conhecidos, né, que têm feito um trabalho como o professor Jesse Baniwa, né, que tem um trabalho muito gigante na área de educação. Ele é um grande pesquisador, né, que vem trabalhando, discutindo e escrevendo muito sobre a educação escolar indígena, né, como é esse ensinar indígena de fato. Não estamos falando do ensinar puramente, né, do que a gente vê do tradicional europeu, mas a essência indígena, né, de como a gente conseguir levar o nosso modo de ensinar, o nosso modo de transmitir o conhecimento das nossas comunidades. A gente vai ter outras figuras também no meio acadêmico que tem feito um trabalho muito importante na área de pesquisas, né, discutindo sobre o próprio racismo, como a gente tem um professor nosso, Felipe Tuchá, que é da UFBA, inclusive, docente da UFBA, né, que tem alguns artigos escritos falando um pouco exatamente sobre o racismo da pessoa indígena. Então, a gente vê o quanto a gente tem tentado ocupar esse espaço da academia, não só enquanto estudantes, mas como pesquisadores, mas também como professores, né? Porque a gente não quer contribuir simplesmente com a nossa entrada, simplesmente para poder ser mais uma mão de obra para o mercado de trabalho. A gente quer colaborar com a pesquisa, e aí entra exatamente nesse assunto, que é um assunto, inclusive, que a gente tem debatido a nível nacional, muito grande, professor, que é exatamente, né, como valorizar todo esse conhecimento que a gente tem, as pesquisas que a gente que a gente fez ao longo de milênios e conhecer, porque o meu avô, o meu bisavô, que era pajé, ele só conhecia as ervas exatamente porque a gente fez um trabalho empírico, né, para poder chegar até onde a gente chegou, né, fazendo observação, fazendo teste, para que aquela erva que a gente utiliza ali, né, para uma certa doença, ela fosse exatamente eficaz na sua dosagem, né, e na sua qualidade. Então, às vezes, o que a gente vê na academia é uma apropriação gigante. Né? Eu sempre digo que a maioria do conhecimento que a academia tem é exatamente trazida pelos povos indígenas. Né? O muito do observar, né? Muito da ciência que a gente tem dentro da universidade é esse conhecimento. A universidade ela não é uma fazedora de conhecimento por si só. Né? Ela precisou, de fato, da sociedade aí, a sociedade indígena, a sociedade negra como um todo, para exatamente chegar, né, nesse o que a gente chama de universidade, né, desse conhecimento. Mas o grande X da questão que a gente sempre coloca o grande problema é que a universidade ela tem a possibilidade, né, de ter o tal do diploma para dizer eu sou ou você é. Né? Enquanto as nossas comunidades, o que a gente tem é exatamente esse conhecimento já adquirido, né, com os nossos mais velhos, né, que os nossos anciões têm ali, e poder transmitir, e como a gente sempre diz, né, inclusive eu fazia uma observação uma certa vez, a gente tem uns parentes do norte que eles estão fazendo um trabalho bem interessante, que é exatamente catalogar esse conhecimento muito mais na área, né, da medicina, porque o que a gente tem encontrado é exatamente isso. O nosso conhecimento ele é pego, né, aqui e levado, inclusive, para fora do país e é colocado como se eles tivessem adquirido aquele conhecimento e não é, na verdade, simplesmente, como a gente gosta de dizer, né, roubou esse conhecimento nosso, esse conhecimento milenar nosso que a gente tem. Então, o que a gente tem visto, como eu falei, a gente tem pintado mais essas universidades, não só com a presença dos estudantes, mas também agora com a presença dos indígenas, pesquisadores
quilombolas, a gente Carru, o sinal da tua internet está fraco e a gente não escutou. Oi, voltei? Voltou. O teu sinal, a conclusão da tua fala não ficou clara, porque caiu o teu sinal. Se tu pudesse só fazer essa conclusão. Voltei. Tá aqui. Desculpa. Pronto, estão conseguindo me ouvir, né? Então, só para concluir, Carru. Pronto. Eu falava assim, né? Pronto. Por favor. Eu falava que nessa área da pesquisa, a gente tem uma pesquisadora, a Charlene Quilombola, que ela traz uma coisa muito interessante, né, com a Charlene Bandeira. Ela traz uma pesquisa sobre a questão da psicologia quilombola. E ela falava e ela denominava como a psicologia quilombola, né, que ela quilopsicologia, né, que ela trazia, né, que não é a mesma psicologia que o homem europeu, né, tem entendido com relação à psicologia, né? Então a gente vê o quanto a gente tem colaborado na academia, mas também na ciência, né, de discutir um pouco sobre o nosso viés, o nosso olhar, e o quanto a gente tem a oferecer para Acho que caiu de novo. Elizabeth, no dia 26 de abril, mês passado, a PUC de São Paulo estabeleceu uma meta para aumentar em 37% o número de professores negros até o ano de 2029, ou seja, nos próximos 6 anos. Como é que você avalia essa iniciativa? Existe algo parecido em alguma universidade pública federal ou até mesmo estadual? Canhu, existe alguma iniciativa parecida, voltada especificamente para os povos indígenas nas universidades brasileiras? Elizabeth, por favor. Olha, eu sou filha da PUC também, né? Estudei na PUC Campinas, estudei na PUC São Paulo. E é muito interessante que em 87 eu cheguei na PUC com o meu TCC, que virou livro, debaixo do braço com uma cartinha de uma professora que gostava muito de mim, e ela falou, você tem que continuar estudando, vai fazer na PUC serviço social, porque você... Porque a gente também tem estímulos, né? Tem pessoas, a gente nós vivenciamos o racismo, né? Mas eu acredito muito em Deus, graças a Deus, graças ao cosmos, a gente tem pessoas brancas não racistas, que são parceiros, de fato, da gente, a gente avança nisso, né? Então, mas eu cheguei lá e era uma professora, que era presidente da pós-graduação, e ela me destratou imensamente, né? E ela disse para eu trabalhar. Aí, quando eu disse, eu vou tentar a Unicamp e a USP, ela riu na minha cara, assim, né? E eu fiquei com a Unicamp. Eu fiz o meu mestrado na Unicamp. Eu escolhi a Unicamp, passei em outras universidades também, mas escolhi a Unicamp por causa do Paulo Freire, né? Mas Paulo Freire saiu da Unicamp e foi ser secretário da Erundina. Mas eu terminei meu mestrado na Unicamp e escrevi o mestrado sobre Laudelino de Campos Melo, que virou um livro também sobre a história de Laudelino. Eu acho que a produção negra tem que servir para essas coisas, né? A Laudelina, ela era uma pessoa semi-analfabeta e acho que escrever sobre ela foi um grande ganho. Mas voltando à PUC eu tenho um grande carinho, porque eu fiz o meu doutorado em psicologia social na PUC. E a recepção na psicologia foi diferente. O que eu quero dizer? A PUC é uma universidade aberta, mas é uma instituição, né? É uma instituição
que tem várias narrativas, assim como as universidades federais disputam narrativas. O que eu quero dizer é uma pena que Canhu caiu, porque a PUC ela tem vários projetos interessantes. Por exemplo, tem o projeto Pindorama também, que acolhe indígena. Porque essa é uma crítica que eu faço às faculdades estaduais ou mesmo às federais, que eu fiquei na Unifesp, e não tinha indígena nem quilombola lá dentro, né? Enquanto os indígenas iam fazer na PUC. Só que na PUC eles não tinham a bolsa permanência. E a permanência deles se tornava cada vez mais difícil numa universidade onde ele tem que não paga a mensalidade, mas tem que se virar muito para se manter. A PUC, ela tem, com essa iniciativa, ela também foi pioneira na Biblioteca Negra, né? E essa iniciativa agora parece ser uma iniciativa extremamente positiva. Eu não vejo nas outras universidades isso, porque em que pese as cotas para os serviços públicos, o que a gente estava debatendo é como as universidades burlam isso, não é? No sentido de não aderir às cotas, né? Eu também gostaria de falar uma coisa que eu acho muito interessante, pegando por esse caminho, não é? É que há uns anos atrás, quando a gente inicia esse debate das cotas, muitos intelectuais eram contrários às cotas, não é? Há anos eram contrários às cotas. Uma das pessoas que estuda muito a população negra, não é? Que é a Lilian Schwartz, também era contrária às cotas, porque parece que estudar negro é uma coisa, e é aquilo que muitas professoras falavam para mim, né, na Unicamp. A gente já estuda, agora a revolução vocês que têm que fazer, né? Então isso para mim pesava na minha subjetividade como uma agressão imensa, né? E como uma violação. Mas a PUC, né, eu acho que é um exemplo, tem que mudar muita coisa ainda, mas eu acho que tem, sim, um acolhimento. É claro que você vai ter diferenças entre os cursos. Por exemplo, assim, o curso de serviço social agora melhorou muito, mas tinha uma postura extremamente racista contra isso. Inclusive, aconteceu um fato, né, de os alunos reivindicarem a presença de uma professora que hoje está na Unifesp, que é a professora Márcia Eurico, que elas disseram que não iam contratar a Márcia. E é sempre assim, porque existe uma subjetividade também nos concursos. Eu também, uma vez, fui para o curso de serviço social, tentando ser substituta. De fato, eu tinha mais produção, mas é assim, olha, você ficou em segundo, né? Porque a expectativa de você ficar no segundo é que você é boa, mas não é tão boa, existe uma melhor. Mas o melhor é sempre a questão da cor da pele, né? Então, eu acho que eu faço essa crítica ao serviço social em específico, porque eu sou assistente social, né? E talvez eu acho que isso marcou profundamente toda a minha trajetória na PUC, quando a professora me manda trabalhar, não é? Como se eu não tivesse direito a estudar, né? Mas teve uma outra recepção. Então, o que eu quero deixar claro é que existem várias narrativas. E a PUC mora, porque eu sou filha da PUC também, mora no meu coração, não só pelos projetos que ela tem com a população negra, mas também Caú havia caído, não é? Mas pelo projeto Pindorama, que é pioneiro, mas que cobre a lacuna da universidade pública lá, a Unifesp, que não tinha indígenas, e toda a população indígena acaba ficando, não é? Nesse espaço que é privado, né? Sem a bolsa permanência. Não sei se te respondi. Não respondeu, Canhu caiu de novo.
E eu gostaria de acrescentar, Elizabeth, que poderia ser uma experiência piloto da parte das universidades públicas federais, que os editais, por exemplo, de pesquisador visitante, né, pesquisador, professor visitante, né, fossem direcionados a professores negros, brasileiros, negros africanos. Né? E eu falo isso porque quando um professor, colega e amigo meu daqui da Universidade Federal de Pernambuco soube e acompanhou os 2 primeiros programas da série sobre racismo institucional, ele me escreveu para dizer que na lista dos professores, dos pesquisadores visitantes, dos professores visitantes, né, parece que só haviam 2 mulheres e, salvo engano, não havia nenhum negro e certamente não havia nenhum africano. Ou seja, essa poderia ser uma experiência das universidades públicas federais, né? À medida em que o sistema de cotas também exige, foi feita a adoção do sistema de cotas nos concursos, né? O que você acha, Elizabeth, sobre essa possibilidade? Seria um primeiro passo, né? E reconhecendo que a PUC, né, saiu na frente, né? Com certeza, a gente tem que reconhecer isso, mas aqui nós temos uma experiência que eu quero compartilhar com você, que eu acho que nós vamos conseguir, né, pensar isso no futuro, que mais que os mestres de saberes, a gente, que é um projeto interessante, a gente tem pensado numa cátedra Universidade Intercultural. A universidade ganhou muito louros pesquisando indígena, quilombola e pretos, mas se preocupou pouco em trazê-los para dentro da universidade. Né? Então, essa cátedra visa dar esse espaço, porque eu acho que a população indígena, a população negra, ela não quer... Desculpa te interromper, só para acrescentar, né? Quer dizer, a universidade tratava negros, indígenas, quilombolas como objeto de estudo, né? Mas não como sujeito de construção do saber. Né? Então, é esse lugar que a gente quer, é esse lugar que a gente reivindica, porque eu acho que eu poderia passar a tarde aqui falando um pouco da minha experiência pessoal e de outros, mas assim, eu acho que o que a gente faz com a nossa experiência pessoal, né? De usurpação do conhecimento, de tentativa de humilhação, não é? De negação e de tentativa de morte, não é? Que também é física, porque o assédio moral adoece. Então, a universidade também ela é um espaço de adoecedor, ela adoece mentalmente, não é? E ela adoece fisicamente, porque o racismo e o preconceito é humilhação, e humilhação adoece. Por isso que a gente tem histórias, Marco, não é? De suicídios nesse espaço, suicídio da população indígena, suicídio de estudantes negros, porque eu passei pela Unifesp, então, com casos constantes, não é, de racismo que viralizaram, né? De suicídio de alunos pelo sofrimento, de adoecimento, porque professor diz para o aluno, você nunca vai ser um filósofo. Aqui na Bahia também, conhecendo pessoas que desenvolveram doenças autoimunes, porque ficaram, por exemplo, assim, uma professora disse, você entrou pelas cotas, você entrou, mas se depender de mim, você não sai. Então, como que você diz para uma aluna negra quilombola isso? Como que você coloca para a faculdade de Direito um professor... O aluno... É um assédio configurado, assédio, racismo. Mas a universidade também é corporativa, você está na universidade. Hoje, eu acho que é interessante porque as pessoas usam o termo passou o paninho, né? Então, sempre passa o paninho no colega, porque também tem muito sexismo aqui.
em que pese a gente ter o NEI, que é um núcleo específico de estudo sobre as mulheres. Eu acho que é pioneiro na América Latina, que está no mundo. A gente tem um bacharelado de gênero aqui, mas isso não coíbe, isso não limita a ação agressiva, machista contra alunas e contra discentes também. E aquilo que eu falei, chamar de louca. E é isso que eu não admito. Quando eu cheguei aqui, foi uma coisa muito interessante, que um professor disse para mim, você vai se juntar às vaginocratas? Eu tive que dizer, professor, eu não sei se as mulheres brancas admitem isso, mas é a última vez que o senhor se reporta a minha pessoa desta forma e tratando outras mulheres desta forma. Porque mulher preta faz barraco. Então, é isso que eu tenho que dizer, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre se colocar, né, num lugar da prevenção, não é? Para que a gente não seja agredida, não é? E eu sempre falo claramente, eu sei que você está pensando talvez que eu fosse melhor utilizada na cozinha da sua casa. Mas como eu sou filha de doméstica, minha mãe servia francesa, não é? Ele não vai conseguir pagar também o valor de um salário alto como esse, né? Porque como é meu colega, deve ganhar a mesma coisa que eu, não é? Então eu acho que a gente leva um pouco no humor para esse lado também. Elizabeth, Mas o Canru voltou. A gente está terminando o programa, mas eu gostaria de passar a palavra ao Canru para que ele também comentasse essa medida da PUC de São Paulo de aumentar em 37% o número de docentes negros até o ano de 2029, e se ele tem conhecimento de algum tipo de iniciativa semelhante em relação aos povos indígenas. Professor, primeiro, né, a gente fica muito feliz quando a gente tem uma universidade que ela tenta fazer um papel que é um papel que deveria ser feito por todas as universidades, né? A gente não pode ir por toda a sociedade, que é exatamente fazer uma reparação histórica, até porque a população negra, ela não é somente, né, aqueles porcentozinhos que é colocado hoje nos diversos concursos e nos diversos espaços. A gente sabe muito bem, né, que o que tem sido construído nas políticas de ações afirmativas ainda fica muito aquém, de fato, de uma reparação histórica que tem que ser feita, que é exatamente um espaço onde a gente garanta a representatividade real da população brasileira, né? A gente sabe muito bem que o racismo é exatamente estruturado nesse sentido de tentar sempre transformar os espaços como um espaço de privilégios. Com relação a práticas como essa, a gente não vê em outras universidades, eu não tenho conhecimento em outras universidades, e muito menos tem um conhecimento de políticas como essa voltadas às populações indígenas. Você tem ideia, a gente não existe nem cota específica para indígena docente, né? A gente vai encontrar algumas políticas de uma ou outra faculdade de universidades, né? Pela primeira vez, a Faculdade de Direito aprovou alguma coisa nessa linha, né? De ter a possibilidade de ter nos seus quadros professores indígenas, né? Mas até então a gente não tem concurso ainda, até porque a política ela é pensada de uma forma, eu sempre gosto de dizer que as políticas que são pensadas, seja elas sociais, seja elas raciais, elas são sempre pensadas para poder manter o status quo, né? Uma política onde você quer colocar como referência os dados do IBGE com relação à presença dos povos indígenas no Estado, gente, a gente passou 20 e poucos anos, né, nesse processo todo de puro extermínio. Como você quer fazer qualquer reparação para um público desse que foi exterminado ao longo da sua história, só não foi totalmente exterminado no país porque a gente resistiu, né, para que isso não pudesse acontecer. Mas hoje a gente não tem como dizer que vai utilizar dados como esse para você fazer uma reparação histórica a um povo desse, da sua presença, inclusive, dentro desses espaços institucionais.
A gente vai ver que as políticas são utilizadas elas sempre para manter a mesma coisa. A gente não vai conseguir colocar indígena aqui porque ele não conseguiu, porque o número da população é muito menor, então a vaga aqui não vai dar para poder ser disponibilizada porque ele é só 0,02% da população brasileira. Ou seja, a gente sempre vai ficar nesse espaço de sempre não ter representações. A gente vai ter, e aí, às vezes eu fico muito preocupado com algumas iniciativas que ela é muito mais iniciativas casuais do que, de fato, pensar uma política estruturada, institucional. Então, a gente fica muito preocupado com o desenrolar desse processo, mas a gente espera que, com uma discussão que a gente vai iniciar aqui na Bahia, e aí, através, principalmente da Universidade Federal da Bahia, que é uma cátedra para poder discutir, de fato, né, o que a gente pensa sobre a política de ensino, né, da discussão sobre os povos indígenas, os povos quilombolas e outros povos tradicionais, talvez a gente mude um pouco exatamente esse modo, né, que a gente tem de estruturar uma política pública de reparação social e racial. Bom, a gente estourou o nosso tempo. Gostaria de agradecer imensamente a professora Elizabeth Aparecida Pinto, professora associada da Universidade Federal da Bahia, no Canhu Pataxó, estudante do curso de Direito da UFBA, coordenador-geral do Núcleo de Estudantes Indígenas da UFBA, coordenador do Fórum Nacional dos Estudantes Indígenas e Quilombolas, convidando todas as pessoas a acompanharem o 4º episódio, na próxima semana, o 4º programa da série especial sobre racismo institucional, que vai tratar do racismo institucional e a perseguição judicial, com os advogados Normando Rodrigues e Carlos Eduardo Pimenta. Um grande abraço, Elizabeth, um grande abraço, Canhu, um grande abraço e até semana que vem aos ouvintes e espectadores do Trilhas da Democracia. Até lá. Até lá.